O Doses de Saúde desta semana está com uma roupagem um pouco diferente, um pouco não, bem diferente, né? Como você já deve estar notando aí. Eu abordei, cadê o estúdio? Nós estamos no consultório de uma especialista em crianças, em recém-nascidos. E o tema de hoje que nós vamos abordar é de muita importância para todo mundo, como se diz, de mamando a caducando. Nós vamos falar sobre os cuidados que se deve ter com um recém-nascido. É um tema escolhido pelo Doses de Saúde por julgar de tremenda importância para todos, porque todo mundo tem um filho, tem um sobrinho, tem um neto, tem alguém muito querido perto e que merece cuidado, e que, numa última forma, é o futuro do nosso país, é o futuro, é a nossa existência que prossegue, né? E para isso, nós vamos conversar com a doutora Janaína Pimenta, que é especialista em gastropediatria, pós-graduada em nutrologia pediátrica. Preste atenção. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e, se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Doutora Janaína, quais as perguntas mais interessantes que chegam para a senhora aqui no seu consultório por parte de pais de primeira viagem, por exemplo? Então, pais de primeira viagem, acaba que eu costumo brincar que o nascimento, né, e um recém-nascido, ele tinha que vir com manual de instruções, né? E não vem, porque tudo é novo para eles e tudo é muito diferente no recém-nascido. Desde a consulta de pré-natal pediátrica, então eles têm dúvida de como trocar uma fralda, de como, e se eu precisar oferecer uma mamadeira, qual que eu vou oferecer? Eu vou dar o leite do peito e a fórmula, quais fórmulas existem? Qual eu tenho que dar? Qual é melhor? Então é um misto, né? Mas principalmente novo, né? São três coisas que mais geram dúvidas nesses pais, que são a questão dos cuidados básicos, cocô, xixi, quanto que eu sei que é normal, né? Quantos cocôs por dia ele faz? Que cor que é esse cocô que é diferente do que eu já vi antes? É totalmente diferente do que eu já vi antes. Quantas vezes, meu Deus, isso é uma diarreia? Mas é normal fazer cocô até 10 vezes por dia. Então, passando pela parte da alimentação, eu sei o materno, mas ele tá com fome. Então, muitas famílias vêm com esse conceito, ele tá passando fome. Ele tá com muita fome, mesmo ganhando peso bem. Então, isso é uma dúvida também. Eles querem entrar com um complemento, que é a fórmula adicional no peito, mas às vezes não tem necessidade. Bichinho não sabe falar, né? Isso mesmo, não sabe dar esses sinais. E muitas vezes a gente ensina até como são esses sinais de saciedade para a criança. Que isso é muito interessante. Que às vezes a mãe tá vendo um choro, mas será que aquele choro é de fome mesmo, né? E o terceiro ponto que a gente passa são as fases do desenvolvimento, que os pais têm bastante dúvida também. Será que isso daqui é a hora de acontecer? Meu filho está atrasado? Ele está crescendo bem? O tanto que ele ganhou peso está sendo adequado? Esse tamanho da cabeça que cresceu é o tamanho que tem que crescer mesmo ou não? São esses três principais pontos quando a gente pensa num recém-nascido. E como saber se o bebê está recebendo bem o alimento? Sim, isso é um ponto importante que a gente tem que falar. A gente geralmente vê pelo peso mesmo, pelo ganho de número de gramas por dia. Então, às vezes, a primeira consulta acontece e a gente, às vezes, tem que até daqui 7 dias consultar de novo, simplesmente para pesar, uma das coisas mais importantes. Sim. Então, um bebê recém-nascido vai ganhar em média 25 gramas por dia. Ganhou esses 25 gramas por dia no mínimo, a gente sabe que ele está sendo bem alimentado e que está ganhando o peso que a gente espera, né? A gente tem esse dado objetivo, né? Dessas gramas por dia aí nos primeiros 3 meses. Quais são os erros que os pais de primeira viagem cometem nos primeiros meses de vida de uma criança?
Ó, uma das coisas mais engraçadas é empacotar o neném demais. Às vezes você chega para avaliar o neném, ele tem 4, 5 roupas nele. Tem body, aí tem uma outra blusinha por cima, tem calça, tem 2 macacãozinhos, tem um coeiro, tem uma coberta. Isso às vezes pode até irritar o neném, porque ele pode sentir calor. Nossa, vira um claro robôzinho. que ele precisa de um pouco mais de roupa para se aquecer, porque o neném recém-nascido perde mais calor mesmo. Mas não é tanto assim, né? O que eu costumo falar para os pais é que tem que ser uma troca de roupa a mais do que o que a gente tá. Então, se a gente tá com uma camiseta de manga curta, eu coloco um bodyzinho de manga mais longa, né? E eu vou ver a temperatura do ambiente. Tem dias que vão estar mais quentes, tem dia que vão estar mais frio, né? Então, uma das coisas que acontece. Outra coisa, a gente dá, às vezes, o peito todas as vezes que o neném chora. Às vezes o neném chora no período de adaptação, assim que ele nasce, não só porque ele tá com fome, mas porque ele sente medo, todos os barulhos que ele não ouvia dentro da barriga da mãe, ele começa a ouvir, ele se assusta, ele tem um reflexo que a gente chama, que é um reflexo neurológico que vai sumir nos primeiros meses de vida, que se chama reflexo de Moro, que eu costumo brincar que é o sushinho do neném, aquele tremidinho que o recém-nascido tem. Então ele faz aquele reflexo mais exacerbado, então isso tudo faz o neném chorar e se assustar. Então nem sempre tudo é peito, às vezes é cola, a gente enrolar ele num charutinho, tudo isso vai melhorar mesmo essas questões. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. O sono do recém-nascido costuma preocupar muito. O que é normal, o que não é normal nessa fase? Sim, o recém-nascido ele pode dormir aí até 20, 22 horas por dia. Então, praticamente o sono ele é mais irregular. Ele não vai ter uma noção de um ciclo circadiano, que é aquilo da parte hormonal que controla o nosso sono, de saber que agora é noite, agora é dia. Então, às vezes, ele não tem isso muito bem estabelecido ainda. Então, o recém-nascido, às vezes, ele vai chorar muito à noite, porque ele não tem noção que ali é uma noite, né? E a noite foi feita para dormir, né? E o que mais preocupa, geralmente, é a falta desse sono, porque às vezes os nenéns passam as madrugadas chorando e por vários motivos. Por exemplo, a cólica do recém-nascido começa ali com 15 dias e piora no período do final da tarde para a noite. Essa cólica o que é? A cólica do recém-nascido tem um conceito que é uma dor que o neném sente abdominal e é um choro inconsolável, incontrolável, que dura geralmente mais do que 1 hora por dia e começa ali no final da tarde e se estende até noite, madrugada, né? Que é reflexo de uma ali imaturidade do intestino do neném. Então ele tem um pouco mais de dificuldade porque nasce sem uma flora intestinal muito bem composta, por isso é importante a gente escolher inclusive a via de parto, porque até a via de parto pode interferir. Se o neném nasce ali, por exemplo, numa sala de cesárea, ele vai ser colonizado por vias de centro cirúrgico, né? Sim. Por bactérias do centro cirúrgico que não seriam bactérias tão adequadas. Se for, por exemplo, um parto normal, ele já está num quarto, não tem aquela exposição a um ambiente... É um ambiente hospitalar, mas não é um ambiente cirúrgico, é isso mesmo. E aí a gente sabe que ele coloniza o intestino com bactérias que vão fazer mais bem para essa flora intestinal, para a saúde intestinal do neném. Então, tem nenéns,
Cólica é engraçado porque tem mães que falam, não sei o que é cólica. E tem mães que falam, meu filho sofre muito de cólica, né? E a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, alguns probióticos que a gente pode usar, que já tem evidências científicas pela Sociedade Europeia que ajudam nessa dor e nesse choro incontrolável que o bebê tem. E a gente tem também algumas medidas comportamentais, acalentar o nenê, colocar um barulhinho de um ruído branco, costuma ajudar porque ele lembra do barulho lá do útero, né? E aí ele se aconchega mais. Às vezes o neném vai chorar tanto que ele não consegue pegar no peito, então às vezes eu faço um charutinho, enrolo o nenenzinho bastante e deixo ele bem quietinho, bem acalentado, e isso também vai ajudar bastante esse neném. O bebê tem uma pele muito sensível, né, logo que nasce. Então, como é que deve ser o banho dessa criaturinha? Sim, eu falo que o banho, hoje em dia a gente já sabe que a gente pode dar o banho na banheira e o banho no chuveiro, não tem problema. Mas temos que tomar muito cuidado com essa temperatura, né, da água do neném. E a gente precisa tomar cuidado com os produtos que a gente usa. Os produtos têm que ter um pH mais próximo do pH da pele, para não tirar essa barreira protetora que o neném nasce, né? O neném nasce, às vezes, ali com parte daquele vernix, que é aquela substância branca. Então, nas primeiras 24 horas não é recomendado dar banho, porque aquela substância vai, além de hidratar, proteger a pele do neném que não tinha ali contato dentro do útero com patógenos, com bactérias, vírus externos que a gente tem aqui no nosso organismo. Então, a gente geralmente fala primmeiro banho depois de 24 horas para proteger a pelezinha e deixar o vernix. Geralmente, nos primeiros 15 dias, a gente pede para dar um banhozinho por dia. Podemos usar um único sabonetinho neutro, não usar perfumes, cremes, talcos, nem shampoos, condicionador, vai ser o único sabonetinho mais neutro possível que a gente lava da cabecinha aos pés. E aí... Esse é um por dia? Um por dia até 15 dias. Depois de 15 dias a gente pode dar 2, mas eu sempre até oriento a dar o segundo banho só com água, só para jogar água sem uso de produtos, né? Para prevenir o ressecamento dessa pele. Além disso, outra coisa muito comum que acontece é aquela descamação da pele do recém-nascido, né? Que muitas vezes os pais se preocupam, né? Como se ele trocasse de pele, né? Então a pele descasca um pouquinho, ou dá algumas casquinhas no couro cabeludo, né? Tipo caspa. Tipo caspa, mas isso é normal. O máximo que a gente faz, às vezes, usar um olhinho de bebê, né? Algum olhinho próprio ali para bebê, passa e às vezes passa a mãozinha, algumas vezes ao dia. E essa troca de pele também é normal, a gente não precisa se preocupar. A lenda do umbigo do recém-nascido deve ter um cuidado muito especial, né? Que muita gente fala, né? Cuidado com o umbigo, olha o tratamento, tem que fazer isso, fazer aquilo. O que tem que ser feito, doutora? Hoje em dia, antigamente, eu até sempre nas maternidades, quando eu vou dar alta para os nenéns, eu sempre falo, gosto de chamar todo mundo que tá lá no quarto, vó, pai, falo, não pode fumo, não pode moeda, não precisa de faixa, porque antigamente os bebês faziam hérnia umbilical e aí as pessoas passavam a faixa, né, e falavam, tem que ficar com essa faixa para não ter hérnia. Mas hoje em dia a gente tem um cuidado muito simples, que é apenas usar o álcool 70, né, então a gente usa um cotonetinho, e passa um álcool 70 sobre o umbigo. Assim que o umbigo cai, ele pode ficar ali uma secreção amareladinha, uma secreção um pouquinho sanguinolenta em pequena quantidade. Geralmente esse umbigo vai cair até 10 dias, mais ou menos, de 10 a 15 dias, tá? Depois do nascimento do nenê. E aí é normal que ele fique com uma secreçãozinha. E a gente usa o álcool em todas as troquinhas de fralda. Vou trocar a fraldinha do neném, aproveita e faça a higiene colocando esse álcool 70% no umbiguinho. Assim que cair, a gente já sabe que pode ficar ainda melando um pouquinho alguns dias, eu mantenho o uso desse álcool 70, né?
E é comum os bebês recém-nascidos terem hérnia, que é o umbiguinho que fica para fora, né? E aí o que vai acontecer ao longo desse primeiro ano de vida? O neném, ele nasce com um músculo do reto do abdômen um pouco mais largo. E esse músculo vai como se fosse reaproximando as suas bordinhas e vai jogando o umbiguinho para dentro. Tipo encolhendo. Tipo como se fosse encolhendo. Então 90% dos bebês resolvem essa herniazinha, que é esse umbigo para fora, né? Sem ter que fazer nenhuma intervenção até o primeiro ano de vida. O restante a gente só observa, né, que geralmente costuma resolver até 2 anos de vida no máximo. Hoje em dia, praticamente os índices de operar uma hérnia umbilical é muito pequeno. E aí a gente não precisa fazer essas outras intervenções. É importante a gente salientar o quanto esses hábitos antigos poderiam colocar a vida das crianças em risco. Então, antigamente tinha aquelas mortes com 1 mês, com 20 dias, que o pessoal até falava que era olho gordo, não sei o quê. Mas na verdade é porque o pessoal colocava fumo, aquilo estava contaminado no umbigo do neném, infecção, né? Dava uma infecção, uma moeda suja colocava lá. Então essas coisas predispunham a criança que já está ali como alguém com uma imunidade que não está totalmente formada, predispunha ela a ter essas infecções que poderiam culminar com a morte dos bebês mesmo. Então isso é muito sério, né? Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Chupeta e mamadeira podem atrapalhar o aleitamento materno daquele diário? Pode sim. A gente já tem estudos que comprovam isso, que quando a gente expõe um bebê precocemente a chupetas ou mamadeiras, a gente pode ter o que a gente chama de confusão de bicos. Como que isso acontece? O neném, eu costumo brincar que o ser humano, ele é o único ser que nasce, não sabe mamar. Ele tem o reflexo, mas não sabe mamar. Ele é diferente do gatinho, do cachorrinho, do bezerrinho, que já sai andando e procura a tetinha da mãe e vai lá e mama. Já o ser humano depende de uma série de fatores. Então depende do posicionamento da mãe e do bebê, depende do tipo da mama. A mama da mãe é muito volumosa, ela é pequena, ela tem um mamilo plano, ela tem um mamilo protuso. Isso tudo vai interferir no ponto de vista da amamentação. E para além disso, é importante a gente lembrar que quanto mais a gente evitar o uso de bicos artificiais, daí entra mamadeira e entra os bicos, a gente vai fazer com que a criança consiga focar mais o seu aprendizado da mamada no seio materno, né? E aí é mais fácil, ela tem que fazer menos força para pegar uma mamadeira, por exemplo, quando a gente precisa do complemento. E aí ela vai querer não fazer aquela força, aqueles esforços para pegar no peito, principalmente quando a gente substitui. Então o certo mesmo é a gente não oferecer chupeta, principalmente no primeiro mês de vida, e a gente, ao invés de dar complemento quando ele é necessário na mamadeira, a gente ofertar o complemento num copinho, tá? A gente tem um copinho pequeno e aí a gente vai colocando bem devagarzinho e oferecendo para o neném quando ele precisa daquele complemento para o ganho de peso. E isso já tem estudos que evidenciam que a gente sustenta uma amamentação prolongada. Geralmente isso é nos 2, 3 primeiros meses. Depois o neném já sabe mamar bem no peito da mãe. E aí isso fica mais... fica mais... Eu ia falar uma palavra medular, mas fica mais automático para o neném. E aí ele não vai querer substituir o peito, né? Então, assim, é muito importante a gente evitar esses usos de bicos e chupetas nesses primeiros, principalmente no primeiro mês de vida, né? Nessa questão da amamentação, o olho no olho da mãe para a criança naquele momento de amamentação.
Hoje, em função das mídias sociais, celular, telas, é muito comum, às vezes, a mãe, ela está com a criança no peito, olhando no celular. A criança está olhando para ela, mas, na verdade, ela está acompanhando o celular, rolando a tela aqui. E é importante, nessa primeira fase da vida, a criança está amamentando, está olhando no olho da mãe, né? Sim, uma atenção está voltada, né, para aquele ato de amamentar. É muito importante mesmo, porque é uma conexão muito intensa, a amamentação da mãe e do nenê. E outra coisa também, às vezes se tiver tela ligada, televisão, tablet, computador ou tela, o neném pode desfocar essa atenção também, né? E esse vínculo não ser bem estabelecido, né? Então, realmente, isso é uma coisa muito importante. É o elo, né, que cria ali entre mãe e filho, né? Esse é o celular pode ficar depois. Para depois. Isso mesmo. Ou hora nenhuma, né? Se puder. O que não se deve fazer de jeito nenhum com uma criança? O que a gente não deve fazer de jeito nenhum? Tem uma lista grande. Eu sei, tem uma caminhão Deixa eu de coisa. pensar. Uma das coisas que a gente sempre frisa é o seguinte. A gente vê, às vezes, algumas famílias dando alguns alimentos proibidos para esses recém-nascidos. Então, vira e mexe, infelizmente, a gente tem até óbitos de crianças recém-nascidos tomando mamadeiras com açúcar, sal, leite de vaca, leite in natura da vaca, mel, a gente não pode dar de jeito nenhum, isso é terminantemente proibido. Chás também não são recomendados. Vira e mexe também, eu trabalho numa UTI pediátrica, a gente pega um bebê intoxicado, já peguei bebê intoxicado por erva de São João, esses tipos de coisa. Remédios que são manipulados. A tia, a avó. Isso, geralmente o pessoal fala, não tá ganhando peso, tá com muita cólica, eu vou dar esse chá de entresto, chá de não sei o quê. E temos muitas coisas que podem ser tóxicas pro neném, tanto do ponto de vista de fazer um rebaixamento de nível de consciência, ter que levar para uma internação um bebê que fique em coma, né, por causa de acúmulo de substâncias. Podemos ter também uma alteração no fígado do neném, porque muitas dessas ervas, elas têm propriedades que o fígado do neném ainda não consegue metabolizar para jogar para fora, igual nós adultos. Então, às vezes, pode dar uma hepatite por esses chás no neném. E a gente pode ter também, uma vez eu peguei um bebê que ele tinha sido administrado alguns componentes de flor de laranjinha, algumas coisas assim que foram manipulados homeopáticos. E ele teve um sangramento muito importante por causa disso. Então, principalmente, a gente realmente dá só a fórmula e só o peito nesses períodos. Outra coisa, temos sempre que tomar cuidado com os acidentes das crianças. Então, nunca andar com a criança em carrinhos, bebês conforto, sem o ajuste certo do cinto de segurança. Porque eu já vi bebê cair, bater a cabeça, e isso vira um transtorno para a família, né? Então, isso é muito importante. Todas essas questões de perigos. Outra coisa que a gente vê também acontecer às vezes, os familiares vão tomar líquido quente com a criança no colo. Aí o líquido quente faz uma queimadura, acaba caindo, né, na criança. E eu já vi acontecer queimaduras muito feias e muito extensas, né, por causa de coisas. Então, nunca cozinhar com a criança no colo, nem tomar líquidos quentes, porque isso pode afetar efetivamente um perigo, né? Outra coisa também muitíssimo importante que a gente tem que frisar é nunca dormir na cama com o neném, de preferência, né? A gente tem, assim, muitas discussões sobre cama compartilhada hoje em dia, mas o fato é que bebês que dormem com os pais, eles têm maior risco de ter morte súbita do lactente, de às vezes um adulto dormir em cima de uma criança sem ver, porque a mãe fica realmente muito cansada nesse período. Então, assim, um berço acessório, um Moisés, pode ser no quarto com eles para ficar mais fácil esses cuidados, mas evitar que durmam na mesma cama, isso salva vidas mesmo, né? Tem uns detalhes que tem mãe, às vezes a tia ou a sogra, que pega o neném e fica
sacudindo a criança. Sim. Isso para o nenê não é ruim? Esse balanço suave, ok. Mas tem gente que sacode, né, a criança? Acontece que sacudir vai ser muito ruim para o nenê e ruim para o cérebro do nenê, porque é tudo muito sensível. E o nenê ainda nasce com alguma com menos proteção do crânio, porque os ossos não estão completamente formados, motivo pelo qual existe a moleirinha, que a gente palpa lá no meio e não tem ossinho. Então, quando a gente sacode o neném demais, a gente pode fazer risco de sangramento intracraniano. E assim, a gente já viu que às vezes neném por cólica tem a síndrome do bebê sacudido. Infelizmente, é uma síndrome que causa... geralmente são mães, pais, né, os cuidadores mais próximos, que se ficam ali mais irritados com o choro inconsolável desse neném e às vezes sacodem esse neném. E o neném faz sangramento intracraniano que pode ter consequências por toda a vida. Inclusive, temos alguns pacientes em ambulatórios acompanhando que a gente tem paralisia cerebral às custas da síndrome do bebê sacudido, infelizmente. Então, assim, sempre tomar esse cuidado mesmo. Tem que ser um balanço suave quando é feito, né? Não sacudir muito fortemente o neném, porque isso vai ser desconfortável para ele, né? Muito bom, isso é importante. Doutora Janaína, existe um excesso de informação hoje e todo mundo procura internet, agora ainda mais com a inteligência artificial, todo mundo procura informação lá, vai lá no Google e procura, meu filho está assim, o que pode ser? Isso é um perigo, né? É muito difícil, porque muitas vezes os pais já chegam com muita informação que a gente tem que desmistificar mesmo, porque a inteligência artificial, ela pode ter alguns erros, principalmente a gente sabe nessa parte clínica, porque ela não está vendo, não está examinando a criança. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com esse excesso de informação, principalmente quando a gente parte desse pressuposto de que cada bebezinho, cada indivíduo e cada família tem uma história diferente. E essas histórias individualizadas não são levadas em consideração por uma máquina. Então, quando a gente avalia, o meu bebê está ganhando peso bem? Não está ganhando peso bem? Será que eu devo dar leite em pó para ele? Às vezes a inteligência artificial pode te dar uma resposta completamente equivocada, sem levar em consideração vários conceitos. Às vezes ela não vai saber te falar qual é a fórmula adequada para aquela idade daquele neném. E tanto a fórmula quanto o modo de preparo, quantas vezes no dia será necessário, né? E esses cuidados, pode ser que ele te fale que um chá não tem problema nenhum, né? Como a gente já viu, às vezes acontecer muitas vezes, até na área da psicologia, psiquiatria, né? Que é muito comum. As pessoas perguntarem coisas e eles responderem coisas absurdas. Então, do mesmo jeito que a gente tem também na pediatria que tomar bastante cuidado com essas informações desencontradas, né? Eles não buscam informações em base de dados científicos como nós, médicos, fazemos. Então, a gente tem todo um preparo, um estudo, a gente busca em PubMed, em guidelines internacionais, que são consensos formados por vários médicos e sociedades médicas, né? Então, a gente tem toda essa questão de tentar trazer uma ciência baseada em evidência científica, né? Que é o que realmente, não baseado no achismo, no eu acho que, realmente a gente procurar trazer conceitos da medicina baseada em evidência para os nossos pacientes. E você pode falar isso de cadeira, né? Que você é especialista em gastropediatria e tem pós-graduação em nutrologia pediátrica. Isso mesmo. Isso dá uma tranquilidade tremenda, né? E estou com mestrado em andamento também, que eu estudo crianças com paralisia cerebral e os micronutrientes, vitaminas B, vitamina D, B12, toda essa questão também. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online
que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Agora, uma parte importante também nessa conversa nossa, as vacinas. Quais são as primeiras vacinas que o recém-nascido deve tomar? Sim, as primeiras vacinas, elas idealmente são realizadas dentro da própria maternidade. Então, nós já temos 2 vacinas que a gente faz dentro da maternidade assim que o bebê nasce, que é a BCG e a hepatite B, né? Então, a BCG vai proteger a criança contra a tuberculose e a hepatite B contra a própria hepatite B, né? E aí a gente já começa na maternidade, depois a gente passa, as próximas são com 2 meses. E aí, todo mês vai ter vacina até completar 6 meses, né? Com 6 meses eu brinco com os pais que dá uma pausa, aí vai ter com 9 meses. Depois com 1 ano, né, de vida. Depois com 15 meses, né, que seria 1 ano e 3. E depois a gente dá um intervalo bom, né, que são depois de 4 anos a gente tem as próximas vacinas, a não ser que tenham campanhas antes, que são importantes a gente aderir também. E esse processo de vacinação é muito importante para a criança. Infelizmente, ontem eu até vi uma notícia de que o primeiro caso de sarampo foi confirmado no Brasil. Então, isso acontece porque as pessoas tendem a não querer vacinar, né, na atualidade. E vacinas salvam vidas a nível de indivíduo e a nível de saúde pública. Então, um ato de vacinar é um amor para o seu filho e para os outros também, porque eu tenho o poder de salvar vidas quando salvar outras pessoas, né? O chamado teste do pezinho e outros testes, outros exames importantes, como é que isso é feito, doutora? Esse teste do pezinho, ele é coletado com até 5 dias de vida, né? E ele é muito importante. Hoje no SUS nós temos uma cobertura que muito nos orgulha como pediatras, né? Que é muito exame muita doença que a gente inclui. Inclusive, ano passado foi incluso a doença que é AMI que é o AMI, né? Que é atrofia de perda de neurônios motores, que causa, às vezes, uma paralisia mesmo da criança, de toda a parte motora, de sentar, de caminhar, de mexer, de comer, né? E a gente tem que coletar esse teste o quanto antes, o quanto oportuno, né? Em 5 dias de vida. E ele vai nos dar várias triagens para doenças que têm tratamento, né? Que a gente pode salvar vidas das crianças quando a gente tem esse diagnóstico precoce, oferecendo às vezes uma fórmula diferente, né? Quando é preciso, dependendo do tipo de doença, oferecendo, por exemplo, se for uma anemia falciforme, a gente já sabe que a gente tem que acompanhar mais de perto a hemoglobina, então isso é muito importante. Esse é um dos testes que a gente faz, inclusive com ampla cobertura pelo SUS, que eles podem coletar no postinho de saúde mesmo. E temos também, lá dentro da maternidade, geralmente a gente já faz o teste do olhinho, que já previne contra a catarata congênita, e a gente vê se tem alguma alteração que precisa ser repetido ou passar para uma avaliação com um especialista em oftalmologia. A gente tem o teste da orelhinha também, que já vai fazer uma avaliação, geralmente é um fonoaudiólogo que faz esse tipo de teste, e a gente já faz uma avaliação se tem algum tipo de surdez ou alguma suspeita de surdez, para fazer o encaminhamento e o acompanhamento certinho durante esses primeiro ano de vida. A gente tem também o teste do quadril. O teste do quadrilzinho a gente chama de ortolane. Ele é muito importante porque ele previne displasia congênita de quadril, que é uma coisa que pode prejudicar o andar da criança, né? Causar alguns problemas ósseos estruturais nas perninhas. E a gente, dependendo, já encaminha para o ortopedista se esse teste for positivo,
para uma avaliação mais completa ao longo desse ano de vida. E todos esses testes são muito importantes, né? Tem o teste da linguinha, que algumas maternidades fazem, outras não, né? Que avalia se a criança tem um frênulo lingual maior, mais curto, e se isso pode ser alguma coisa que atrapalha a amamentação, né? A longo prazo, atrapalhar a fala, mas ainda não é uma lei que exista em todas as maternidades, né? As visitas ao recém-nascido devem ser limitadas, né, doutora? Porque, de repente, nasceu o neném da fulana, vamos lá, e vai aquele bando de gente lá para visitar a criança que não está nem aí com esse povão todo, né? E é um perigo também, né? Sim, principalmente nessa época que a gente está agora, que é uma época de ampla circulação viral. Então, muitíssimo importante a gente evitar de ter muitas visitas recebendo, porque às vezes eu posso receber um parente, um conhecido, que ele está portador assintomático de um vírus que causa gripe, por exemplo. Ele vai desenvolver só ali daqui 2 dias sintomas. E ele visita o seu neném e transmite, porque embora ele não tenha sintomas, ele já está transmitindo. Então, às vezes eu posso levar bronquiolite para o neném, que é uma das causas de maior internação nos bebês, né? Até 6 meses de vida, que causa desconforto respiratório, pode causar necessidade de uso de oxigênio, o bebê fica cansado, fica com dificuldade para mamar por causa do excesso de secreção, e tudo isso vai levar a uma série de coisas. Então eu sempre falo, as visitas têm que ser os mais básicos possíveis, as pessoas mais próximas e de preferência, também, sem toque, sem encostar, usar máscara, passar álcool em gel, né? Que são cuidados que a gente tem que ter sempre, principalmente pensando que aquele neném, ele não é protegido, né? Hoje em dia a gente tem já a vacina tanto no período das grávidas que elas tomam, né? Que é a vacina contra o vírus sincicial respiratório, e a gente tem a vacina para os prematuros pelo SUS, depois que o neném nasce. Mas não são todos que recebem, porque são só os prematuros que estão cobertos depois. Então, os outros nenéns, a gente precisa tomar esse cuidado extra. E lembrando que essa vacina não vai prevenir contra todas as bronquiolites, porque ela previne contra um tipo específico, que é o vírus sincicial respiratório. E o resto das vacinas, posso ter um rinovírus, um vírus influenza, um Covid, que vira e mexe, às vezes a gente ainda tem circulação, que não tão protegido, o neném não está protegido ainda, né? Quais sinais indicam que o bebê não está bem e que exige uma atenção médica imediata? Um recém-nascido, por exemplo, que tenha febre. E aí lembra do que eu falei anteriormente, que às vezes a gente enrola o neném demais, ele sobe a temperatura, mas é diferente, é uma hipertermia. Como que eu sei disso? Eu meço a temperatura agora, o ideal é que a gente faça temperatura axilar com termômetro e não aqueles termômetros de testa. Então a gente faz uma temperatura, se eu achei que o meu neném está com uma temperatura acima de 37,5, 37,7, tiro um pouco de roupa, espero uns 40 minutos e meço de novo. Se realmente estiver acima disso, eu preciso levar o recém-nascido para o pronto-socorro para coletar exames. Pode ter alguma infecção associada que eu preciso fazer uma intervenção, né? Um bebê que não consegue mamar de jeito nenhum, eu tento dar o peito, passo 6 horas sem mamar, não acorda ou não consigo fazer pegar no peito, não consigo dar o complemento quando é o caso indicado,
Também, porque o neném corre risco de desidratar, né? Então, o risco de um neném desidratar, ele faz um aumento do sódio, pode causar vários problemas para ele no organismo dele. Então, o neném que não consegue mamar também. O neném que fica roxo, com a boca roxa, também é um sinal de alerta que a gente precisa procurar ali um pronto-socorro. Será que eu tenho alguma cardiopatia associada que eu preciso dar uma atenção maior, né? A gente sabe que nem todas as mães, nem todas as famílias têm condições, às vezes, de levar o recém-nascido a um pediatra. Mas, de maneira geral, hoje o SUS atende com muita tranquilidade todos os casos, tem postos de saúde, tem as UAIs da vida, tem tudo. Mas com que frequência o pediatra deve ser procurado? No primeiro 6 meses de vida, pelo menos uma vez por mês, nós precisamos de uma consulta de puericultura. Então, às vezes, no primeiro mês, eu posso ter que olhar o neném com 15 dias, com 7 dias, né? Eu posso ter uma necessidade de pesar o neném, de olhar ele mais de perto. Então, às vezes, no primeiro mês podem ser mais consultas, mas idealmente, nos primeiros 6 meses, consultar com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e 6 meses. A partir dos 6 meses a 1 ano, consultas de 2 em 2 meses. E a partir de 12 meses de vida, a gente consulta de 3 em 3 meses, até que o bebê complete 2 aninhos. E a partir de 2 aninhos, uma visita anual ao pediatra, né? Muito importante, pelo menos uma vez por ano, a gente procurar para fazer um check-up geral, avaliar crescimento, desenvolvimento. O SUS atende em todas essas áreas, né? Sim, geralmente o SUS, ele atende mesmo se for um médico não pediatra, a gente tem um médico generalista que faça esse acompanhamento, esse segmento, muito importante. Doutora Janaína, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que foi muito proveitosa, com certeza, que outras indicações a senhora daria para esse pessoal que está começando esse mundo novo com recém-nascido em casa? Sim, eu falo que é muito importante para os pais que a gente cuide dessa infância, o máximo que a gente consiga, porque cuidar da infância é cuidar da base de todo um país, de toda uma nação. E quando a gente dá atenção para esses 1000 primeiros dias de vida, fazendo todas as orientações que o pediatra dá, que a gente sabe que é recomendado, a gente já sabe que lá no futuro a gente tem uma saúde muito diferente da criança. A gente tem prevenção de diabetes, pressão alta, infartos. A gente sabe que quando a gente faz tudo que a gente tem disponível para oferecer de desenvolvimento, de alimentação saudável para essas crianças, de evitar o uso de tela, isso vai ser muito benéfico para um adulto funcional, um adulto saudável, um adulto que come bem, que não tem essas comorbidades da moda, né? Todas essas pressão alta, diabetes. Então, cuide do bem mais precioso, né? Cuide da sua criança e siga as orientações do pediatra, que se a gente está falando é porque a gente quer o bem para o seu filho, pode ter certeza disso. Muito obrigado, doutora Janaína. O Doses de Saúde termina por aqui. Aguardamos você na próxima semana. Até lá, obrigado pela atenção.